Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui, levando até você mais um conteúdo do meu canal do YouTube, conteúdo este da área jurídica. E temos por objetivo levar informações, tá? Informações estas para você requerer o teu direito, para você saber quais são os requisitos, os documentos necessários. É esta a nossa missão. Talvez essas dúvidas você teria que pagar um horário de consulta ou até mesmo ir até a Defensoria Pública para ver sanado as tuas dúvidas. E eu fico muito contente e feliz porque temos recebido um feedback das redes sociais e 80% das dúvidas elas estão sendo sanadas. Tá? Este é o nosso objetivo. Então, acredito que, assim, se você está assistindo este vídeo hoje, é porque o tema lhe chamou a atenção. Então, antes de nós entrar no tema, eu gostaria de fazer um pedido a você, tá? E um convite, é óbvio. Você ainda que não é inscrito em meu canal do YouTube, se inscreva aqui, ó. Acione o sininho. Não esqueça de deixar o seu like, porque cada like que deixa aí e cada inscrito que chega em nosso canal, que junta-se a nós, nos motiva a preparar mais conteúdos. Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Hoje o nosso tema ele é muito rápido, de alguns questionamentos que chegou até o meu escritório. Um casal chegou aqui no escritório, o casal não pode ter filhos e ele trouxe alguns questionamentos para que assim pudesse responder a ele. E ele trouxe alguns questionamentos e cheios de dúvidas sobre adoção de uma criança. A primeira dúvida que a maioria das pessoas tem: quem é que pode adotar uma criança? Olha, a resposta é simples. Desde que possa oferecer as condições necessárias para uma vida digna, podem adotar as crianças e os adolescentes. Todo adulto maior de 18 anos, né, desde que seja pelo menos 16 anos mais velho do que a criança a ser adotada, de qualquer sexo, estado civil ou nacionalidade. Também pode adotar uma criança todo casal unido por casamento civil ou que vive em união estável, desde que um dos cônjuges atenda à exigência anterior. Qual é a exigência? 16 anos mais velho do que a criança. Tá? Casais divorciados ou separados judicialmente, desde que o estágio de convivência com o adotando tenha começado antes da separação e que haja acordo sobre as visitas. Doutor, eu não entendi isso, o casal está divorciado e vai adotar uma criança? Sim, muitas vezes o casal ele começou um processo de adoção, estava vivendo junto, só que no meio deste processo eles se divorciaram, tá? Mas a adoção ela continua. Então, nesse sentido é que entra aqui, mesmo que seja divorciado ou separado, mas que tenha que ter começado o processo de adoção antes do divórcio, antes da separação. Tá? E o outro aí é o padrasto ou a madrasta, desde que tenha um vínculo de paternidade ou maternidade com o enteado ou com a enteada. No caso, um dos genitores faleceu e aí cabe aqui sim uma adoção. Eu não vou entrar nesse mérito porque ele é longo para explicar apenas de um vídeo. Tá? Tios, primos também pode adotar, sempre respeitando aquela exigência, 16 anos mais velho do que o adotando. Tá bom? Doutor, quem que não pode adotar então? Olha, aquele que não oferece um ambiente familiar, uma situação digna, né? Esse não pode adotar. E também pessoas que revelem incompatibilidade com a adoção ou tenham motivos aí ilegítimos, ilícitos ou motivos criminosos, tá? Por exemplo, duas pessoas em conjuntas, se não forem um casal, tá? E também os avós, os bisavós
filhos ou irmãos do adotando. Esse não pode adotar. Bom, esse não pode adotar. Doutor, outra pergunta que chega. Quais crianças pode ser adotada no Brasil? Olha, toda criança ou adolescente até 18 anos e uma sentença judicial tenha declarado sem família pode ser adotado. Tá? Tem que ter declarado a sentença aí e não tem família. Aí pode ser adotado. Como que eu faço para adotar uma criança, doutor? Qual é o procedimento? O primeiro passo é ir pessoalmente ao juizado da infância e juventude, tá? E esse juizado é o mais próximo da tua residência, o mais próximo da tua cidade aí, com um documento de identidade, um comprovante de residência. Em geral, as varas aí de juizado, né? A vara da juizado da infância e da juventude, ela atende de meio-dia às 19 horas, de segunda a sexta-feira. E nesse primeiro contato é fornecido uma lista de documentos a serem entregues. Então, são explicados aí os procedimentos e esclarecido aos interessados as primeiras dúvidas, né? Em caso de adoção de criança específica, a inscrição é dispensada e os interessados devem se dirigir diretamente à Defensoria Pública, tá? Ou ao cartório do Juizado da Infância e da Juventude, caso tenha contratado um advogado particular, tá bom? Esse daqui é uma criança específica. Doutor, mas o que é uma criança específica? É necessariamente aquela criança. Por exemplo, o pai e a mãe faleceram num acidente ou qualquer outra coisa e aquela criança é próximo de você e você quer adotar. E aí cabe sim aí. Claro, com todas as provas, com todo, vai passar por um longo processo aí, tá? Outro questionamento que chega para nós é quais são os critérios usados para adotar, né? Para aprovar o adotante. Para aprovar o adotante. Olha, são estudos feitos por psicólogos e especialistas que levam em conta todo o aspecto da vida, da família ou da pessoa que deseja adotar. Para diminuir aí, e eu digo aqui diminuir mesmo, o risco da não adaptação tanto da criança quanto da família. Então é feito aí um estudo específico e através deste estudo, claro, com o interessado para adotar, né? Através desse estudo, aí sim os profissionais, tanto especialista da psicologia, tá? Vai trazer aí, vai fazer, o nome não é um laudo, mas vai apresentar aí a resposta diante desses critérios, tá bom? Doutor, é preciso contratar um advogado para ingressar na adoção de uma criança? Olha, para você se inscrever no programa de adoção, você não precisa de advogado, tá? Você não precisa. O Juizado da Infância e da Juventude conduz todo o processo, oferecendo advogado gratuito, independentemente da renda dos adotantes. Então, necessariamente aqui, você não vai precisar de advogado, tá? Quanto que custa o processo? Como eu já disse, o Juizado da Infância, ele oferece gratuitamente um advogado, tá? E independe aí da tua renda. Se você ganha 1.000, se você ganha 10.000, esse advogado vai lhe acompanhar, o trabalho dele é esse. Outro questionamento que chega para nós, né? Listamos aqui algumas questões. Quanto tempo demora a adoção? Quando falamos de tempo, varia aí, em questão de adoção, varia conforme o perfil da criança ou do adolescente que o interessado se oferece para adotar. E também depende aí do fluxo de chegada de crianças para adoção. Quanto maiores forem as exigências daquele que deseja adotar, né, mais tempo pode levar, tá? Já para aqueles que se dispõem a adotar crianças de qualquer cor ou estado de saúde sem exigência de idade e ainda que acolham irmãos,
a adoção leva aí, via de regra, tá? Eu não me atenho a tempo, mas ela leva aí aproximadamente 6 meses a 1 ano, tá bom? Para aqueles que não fazem exigência. Doutor, qualquer pessoa tem acesso a esse processo de adoção? Olha, não. Todo o processo de adoção ele corre em segredo de justiça. Ele é um processo sigiloso. E somente os candidatos têm acesso a estas informações. Tá? A família biológica, aí no caso, a família biológica, não sabe quem são ou até mesmo quem será os adotantes. Então, ele é aí todo mantido em segredo de justiça. Doutor, como é que fica o registro desta criança? Eu adoto uma criança, como que fica a certidão de nascimento desta criança? Bom, então vamos lá. Quando é possível, a criança tem que ser registrada em nome dos seus pais biológicos. Tá? Eu digo quando é possível, é quando se conhece, sabe quem é o pai. Quando foi abandonado, infelizmente, aí não tem como saber quem é os pais. Tá? Quando o processo de adoção ele é concluído, o registro original ele é cancelado e é feito um novo registro com todos os dados indicados pelos adotantes e também não pode constar em nenhum documento da criança adotiva qualquer registro de adoção. Tá? Você vai ser como se biológico fosse os pais desta criança. Outra questão que chega para nós. Doutor, existe licença maternidade em caso de adoção? Sim. Todas as mulheres registradas na Previdência Social, no famoso INSS, que obtiverem a guarda judicial para adoção ou que adotarem, têm direito à licença e ao salário maternidade. Se a criança tiver até 1 ano, é concedida a licença maternidade de 120 dias, tá? Para as crianças entre 1 e 4 anos são 60 dias e de 4 a 8 anos são 30 dias, conforme a Lei 10.421 de 2002. Pode ser, outro questionamento, pode ser registrar uma criança adotada como filho sem recorrer ao juizado da infância e da juventude? Ou seja, o jeitinho brasileiro, der à luz, eu vou dar para você, você fala que você que teve a criança. Não, isso é crime e é um crime punido com 2 a 6 anos de reclusão, tá? Além disso, o registro de nascimento pode ser cancelado, dando aos pais biológicos o direito de recorrer à justiça para reaver a criança, tá bom? Então, caso você faça uma adoção, como é o famoso jeitinho brasileiro, está cometendo um crime. Tá? Mas e se alguém esteja com uma criança que não foi adotada legalmente, o que fazer? Olha, a pessoa ou o casal deve contratar um advogado ou solicitar uma defensoria pública e entrar com processo de adoção no juizado da infância e da juventude, na comarca onde residem os pais biológicos da criança. E estes pais biológicos da criança serão ouvidos. Tá? Um exemplo clássico aqui é, por exemplo, os pais não têm condição de criar criança, você conhece os pais, por exemplo, são usuários de entorpecentes, usuários de droga, ou até mesmo viciados, deram à luz a criança e chegaram em você e falaram, cuida da criança, pode ficar para você, tá? Cuida da criança, você tem mais condição de cuidar do que nós. Então, neste caso aqui, se você já está há algum tempo com a criança, você vai entrar com ação de pedido para adoção, você vai indicar quem são os pais, indicar todas as circunstâncias, o que levou e você aceitou esta criança, e aí sim você precisará necessariamente, tá bom, de um advogado, porque aí você vai estar entrando no âmbito para o reconhecimento da adoção. Doutor, pode desistir da adoção? Por exemplo, o processo leva um tempo. Posso desistir da adoção?
Ou adotei a criança e agora eu vi que a criança dá muito trabalho, a criança tem muita saúde, muita energia. Eu posso desistir desta adoção? Não. Tá? A adoção ela é irrevogável, exceto se feito fora da lei, tá bom? Naqueles casos do jeito brasileiro. Os filhos adotivos, eles têm os mesmos direitos e garantia dos filhos biológicos, inclusive direito à herança. Estão no ponto de vista legal, totalmente desligados da família biológica, tá bom? Então, não pode desistir da adoção. Ah, doutor, mas eu não aguento mais, meu filho tem 12 anos e agora se enveredou para o caminho da droga. Você vai ter que suportar, vai ter que tratar com muito amor e carinho, pedir muita ajuda aí das pessoas, acima de tudo de Deus, né, para você superar este momento, mas não pode desistir da adoção. Doutor, como que eu faço para entregar uma criança para adoção? Olha, aqui há algo que acontece que não é justo, né? Eu digo que eu não vejo justiça nisso daqui. Mas toda mãe, ela tem o direito de desistir da maternidade. Não há punição para quem desiste. Basta procurar o juizado da infância e da juventude. Bom, basta procurar. Infelizmente é uma informação que eu não queria dar. Mas, sim, toda mãe tem direito. Tá? Agora, abandonar uma criança, mesmo que com outras pessoas, é um crime. Bom, neste caso hipotético que eu falei, que os pais aí sofrem com o vício, ou tanto do alcoolismo, ou tanto das drogas, e deixou a criança para você, abandonou a criança para você, o que eles cometeram é crime. O jeito certo de desistir do direito de criá-los é entregá-lo ao juizado, tá? Ao qual cabe assistir a mãe, ajudando a decidir sem pressões. Ou até mesmo ajudando aí os interesses que tenha esta mãe, tá? Porque o juizado vai saber melhor o que é o bem-estar da criança. Muitas das vezes essa mãe está sofrendo aí pressões psicológicas, sofrendo isso, sofrendo aquilo, então ela por si só, ela desiste da maternidade e leva até ao juizado. Esse é o caminho, o único caminho que existe e o correto, tá? Doutor, mas existe outro, sim, mas não é legal, tá bom? O único caminho que existe legal é levar a criança até o juizado da infância e da juventude. Certamente você não sofrerá sanção, tá? Mas, é óbvio, uma vez mãe, sempre será mãe. Acredito que são essas as dúvidas que chegaram até nós, os questionamentos. Caso você tenha mais dúvida, deixa aqui escrito em meu canal que eu vou responder você o mais breve possível, tá bom? Ficamos por aqui. Até mais!